Neste terceiro bloco, os candidatos a prefeito e a prefeita vão responder às perguntas formuladas por representantes da comunidade e também por jornalistas do Grupo JC. Vai ser uma pergunta para cada candidato e a definição de quem vai responder será feita através de sorteio. Novamente, nós teremos 1 minuto para a elaboração da pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Nós vamos, então, começar recebendo o diretor regional do CIESP, Anselmo Quinelato. Seja bem-vindo aqui ao nosso debate. Agradecer desde já a participação dos representantes da comunidade. Anselmo, eu vou sortear, então, para quem você vai fazer a sua pergunta. Candidato Anselmo vai perguntar, o diretor regional do CIESP, Anselmo Quinelato, vai fazer sua pergunta ao candidato Heitor Tomazini. 1 minuto para a sua pergunta, por favor, Quinelato. Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao convite dos organizadores do evento pela oportunidade de fazer esse debate, essa discussão democrática aqui. Como representante da indústria, eu gostaria de perguntar ao candidato se ele conhece o Distrito Industrial e a situação das indústrias no nosso município, na nossa região, e qual é o projeto que ele tem para a indústria no nosso município. Gostaria de enfatizar a questão de que o nosso município encontra-se sem condições de investimentos e nós perdemos, no ano passado, uma indústria de porte, porque nós não temos atratividade para atrair indústrias que poderiam trazer novos investimentos e novos empregos para a cidade. Como o senhor resolverá esta situação? Obrigada ao diretor regional do CIESP, Anselmo Quinelato. Candidato Heitor Tomazini tem 2 minutos para a sua resposta. Pois não, me sinto muito à vontade para responder para o senhor. Fui diretor do Simprocim da Fiesp e presidente interino da Comissão de Construção Civil da Fiesp. Conheço, não em profundidade, a nossa zona industrial, mas o que eu posso constatar é exatamente o ponto que o senhor colocou, que temos perdido indústrias. E mais do que isso, perdido a chance de trazer indústrias e trazer comércios por falta de lideranças políticas locais, com trânsito, não só na área governamental, mas também na área da livre iniciativa. O senhor veja que recentemente perdemos aí o centro de distribuição do Savenhago. Falta liderança política. Não adianta dizer, não, o deputado tal veio aqui, o deputado vai resolver o problema dele. Se nós não tivermos liderança com trânsito local, liderança local com trânsito político, sempre vamos ter dificuldade. Existem várias linhas de financiamento no BNDES, existem linhas de financiamento internacionais, tanto para a iniciativa privada como para a coisa pública, principalmente no saneamento básico, que atende não só a indústria, mas como a população em geral, sendo um dos redentores da saúde, o saneamento básico. Então, o que falta aqui é quem tem a liderança. Conheço mais ou menos isso, fui chefe da assessoria parlamentar da Câmara e atuei com presidentes da República na Câmara Federal. Obrigado ao candidato Heitor Tomazini. Agora o diretor regional do CIESP, Anselmo Quinelato, tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Pois não, Anselmo? Eu gostaria de reiterar que o nosso distrito industrial atual está completamente abandonado, tendo carência de uma manutenção mínima dos equipamentos mais básicos. Algumas avenidas do distrito industrial sequer são asfaltadas. É um estado lamentável. Com isso, nenhum industrial, nenhuma empresa se interessa por vir para o nosso município. Lembrando que nós temos sempre muitos concorrentes, outras cidades que têm distritos, e sem um investimento sério nós não vamos conseguir nada. Eu gostaria de ouvir alguma proposta concreta para revitalizar o nosso setor industrial, para que a gente possa retomar
a economia da cidade, garantir, trazer mais empregos e manter os investimentos que já estão na cidade. Como é que a gente pode fazer isso? Obrigada, Anselmo Quinelato. Agora o candidato Heitor Tomazini tem 30 segundos para fazer a sua tréplica. Senhor diretor do CIESP, isso depende muito da gestão de vocês perante o serviço público. Vocês têm cumprido com o dever de casa perante o serviço público? Então, precisa ter aqui um prefeito líder, um prefeito que conheça das coisas, que não venha aqui para brincar, que não venha aqui para tentar Obrigada, tapar o sol com a candidato. peneira. Encerrado o seu tempo. Seguimos com a nossa rodada de perguntas feitas por representantes da comunidade. Agora vamos receber o diretor da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro, a ASIC, José Afonso Baldiceira. Boa noite, obrigada pela participação. José Afonso, você tem, então, 1 minuto para fazer a sua pergunta. Eu vou sortear para quem você vai perguntar. José Afonso, então, pergunta a candidata Maria do Carmo Guilherme. Pois não. Bem, boa noite a todos. E, na verdade, eu vou fazer uma extensão da pergunta do Anselmo, porque a gente está ligado exatamente à indústria, ao comércio, e eu acho que é bem propósito fazer essa pergunta de novo para a Maria do Carmo. O desenvolvimento de um município e de sua população está no quesito industrial, comercial, de serviços e investimento no agronegócio. À medida que o município gera riquezas, gera mais empregos e mais recursos para os setores essenciais como saúde, educação, segurança, obras, esporte e cultura. Efetivamente, existe um programa específico para a busca de novas empresas, criação de novos distritos industriais e fomento da parte comercial de serviços e o agronegócio? Um momentinho só para a gente marcar o tempo. Agora a candidata tem 2 minutos para responder. Pois não, candidata? Sim, existe. Nós queremos fazer a implantação do modelo da cidade inteligente e, primeiro, também fazer essa pavimentação que o Distrito Industrial tanto almeja com as empresas, que eu acho que precisa ser realizado, jogar com honestidade e transparência, a criação das incubadoras e startups, mais empresas e novos empregos, juntamente com aquilo que eu falei do distrito, do plano diretor, tá? Em discussão juntamente com vocês e com o comércio, e também preparar 3 núcleos de formação com cursos alinhados com as demandas e perfil das empresas da cidade e região, porque nós somos aqui um grande perfil das empresas de ortopedia e de cerâmica e outras coisas também. Então, isso eu acho que nós temos que conhecer e mostrar para a cidade de Rio Claro a importância que nós temos hoje aqui. E isso vai aparecer também para a população aquilo que nós temos que fazer. Então, nós temos que estar todo mundo unido, comércio, que vai ter um diálogo muito importante conosco, comigo, com o vice-prefeito, para que nós possamos trazer essas reivindicações que vocês. O diálogo vai ser fundamental pós-pandemia e também nós iremos fazer essa aproximação que você está falando, Zé Afonso. E, realmente, isso nós vamos estar propondo numa integração, porque não dá para você fazer uma coisa só com o município. Você tem que fazer isso junto com o Estado e junto com o governo federal. Você não pode fazer uma coisa unificada. Então, o tripé você tem que fazer. Então, nós vamos estar fazendo essa parceria com vocês, certamente num diálogo muito franco, muito transparente, que é isso que importa para o crescimento, porque eu não quero mais ver a minha cidade ficando assim, sempre no buraco e as da região crescendo. Então, vocês podem contar conosco, sim, nesse crescimento. Muito bem, agora o diretor da ASIC, José Afonso Baldiceira, tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Nós temos, na verdade, nós somos servidos aqui por rodovias, todas as rodovias, as principais rodovias do Estado de São Paulo e do Brasil, nós estamos servidos. E ficamos aqui numa ilha, sem ter muita coisa. Então, eu acho que assim, quando a gente fomenta a indústria, o comércio, os serviços, a agroindústria, que precisa ser fomentada também, eu acho que o município cresce, cria riquezas, e essas riquezas são aplicadas nos recursos de outros setores que são necessários. Encerrado, Zé? Encerrado.
Muito bem. Agora a Maria do Carmo tem, então, 30 segundos para fazer a sua tréplica. E outra coisa também, quando você falou, Zé, do agronegócio, tem o SIM e tem o CISME também, que eu acho que são áreas fundamentais aqui no município de Rio Claro, que nós temos que fomentar. Então, eu acho que os distritos, essas empresas que existem, vão contar conosco. É isso que nós temos que mostrar para a cidade de Rio Claro. E com uma mulher prefeita, vocês vão poder fazer isso. Tenho certeza que os empresários terão muito sucesso conosco na nossa administração. Obrigada, Maria do Carmo. Agora quem vai fazer a pergunta é o João Nuvens, o João que é presidente da União das Escolas de Samba de Rio Claro, a UESCA. João, obrigada pela sua presença, sua participação. Eu vou sortear, então, para quem você vai perguntar. João Nuvens vai perguntar, então, ao delegado Nivaldo. Um minuto para você fazer sua pergunta, por favor. Ok. Delegado, muito boa noite, né? Estou aqui para fazer uma pergunta muito objetiva. Quando a gente fala do assunto escolas de samba, que durante muito tempo vem sendo tratado, muito embora esquecida a situação de antropólogos e sociólogos estudando a situação, tem sendo tratado de uma maneira marginalizada, tratando com situações de interesse, em alguns momentos para uma situação ou para outra. E nós estamos numa situação nessa cidade onde a gente sente a falta de instituições beneficentes para tratar algumas demandas da cidade de Rio Claro. E, em cima disso, faço duas perguntas. Sua gestão encarará esta situação diária de marginalização de entidades com mais de 30 e 40 anos, de que forma? E sua gestão estará tratando a beneficência em conjunto com as nossas instituições, ou trataremos somente de festa, João, de carnaval? Muito bem, agora o candidato vai ter 2 minutos, candidato delegado Nivaldo, 2 minutos. Não foi audível para mim as duas perguntas. A primeira pergunta e a segunda, por favor, vou poder conceder, repetir? Então, mais um tempo para que o João possa, por favor, repetir só o finalzinho das perguntas. Não ficou audível para mim. Pois não, claro, João. Claro. A sua gestão, ela estará tratando essa questão de marginalização dessas instituições de 30 e 40 anos, que são tratadas apenas num momento de interesse, e tratará as nossas demandas diárias e anuais, ou somente a festa de carnaval, de instituições sociais beneficentes? Delegado Nivaldo tem, então, 2 minutos para a resposta. Ora, primeiro que o carnaval faz parte do folclore nacional. Não é só Rio Claro, isso é uma coisa nacional. Haverá na minha gestão, sim, a tratativa da cultura, do entretenimento, como deve ser feito. Tanto é que a proposta da divisão das 5 regionais contempla centro de entretenimento e lazer, inclusive com concha acústica, para levar música, levar arte, levar cultura. E o carnaval haverá ser de incentivado, sim. Não só o carnaval, né? Como outras tradicionais festas do nosso folclore nacional, né? Eu tenho compromisso com o Centro de Tradição Gaúcha, né? O CTG, Centro de Tradição Nordestina. O carnaval, sim, haverá de ser incentivado e apoiado por minha gestão, com devida parceria. Eu não tenho que sacrificar a saúde para permitir que o carnaval aconteça. Ora, são demandas distintas, são fontes de investimentos distintos, que inclusive vêm hora de patrocínio, hora do próprio Ministério da Cultura. Existe verba para isso. É possível, sim, organizar, buscar parcerias com empresas para que o carnaval, a nossa cidade, volte a se tornar a capital da alegria. Meu filho e alguns parentes jovens tiveram que recorrer, assim, até de maneira perigosa, buscar o carnaval em Cordeirópolis, sob risco, saindo de noite, voltando de madrugada. Quer dizer, é absurdo. Nossa cidade agora está sendo o palco do carnaval, que antes era conhecido como capital da alegria, agora está sendo o palco, está aí de expectativa ou de espectador para Cordeirópolis. Obrigado ao delegado Nivaldo. Agora o João Nuvens, presidente da UESCA, tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Bom, nesse 1 minuto, primeiro, muito obrigado de tirar a máscara, né? Mas o que eu gostaria de evidenciar
é que as nossas instituições elas são beneficentes, trabalham o ano inteiro, não são instituições apenas de carnaval, não são instituições apenas de festas, né? São instituições que trabalham o ano inteiro, que estão sempre de portas abertas para que a administração pública encoste com a gente e que possa usufruir desse bem, um bem cívico, um bem da população de Rio Claro, que está sempre trabalhando para poder proporcionar o melhor para a população de Rio Claro. Então, independente do carnaval, somos escolas de samba, somos escolas beneficentes, somos cidadãos da cidade de Rio Claro e assim gostaríamos de ser tratados, ok? Obrigada ao João Nunes. Encerrado? Nós temos, então, agora 30 segundos para o delegado Nivaldo fazer a sua tréplica. Eu tenho grandes amigos, eu sou músico também, adoro música. Aliás, sou o que sou, em parte por causa da música. E sei sim que as agremiações carnavalescas não são escolas, são agremiações, que pode sim, em parceria com o poder público, ir além, como hoje já vão, constituindo-se em trabalhos, inclusive, beneficentes para muitas pessoas da periferia, para muitas comunidades. Tempo encerrado, delegado Nivaldo. Muito bem, agora nós vamos à participação da Janice Rezende, a Janice que é presidente do CONEC, o Conselho da Comunidade Negra de Rio Claro. Janice, eu vou sortear para quem você vai fazer a sua pergunta. Janice vai perguntar, então, ao candidato doutor Afonso. Janice, você tem 1 minuto para elaborar a sua pergunta, por favor. Boa noite a todos e a todas. Doutor Afonso, o senhor... A população negra se faz muito presente na cidade de Rio Claro, com a maioria da população. Sabe-se que dependemos da saúde para estudar, trabalhar e ter boa qualidade de vida. Minha pergunta, qual é a sua proposta para o atendimento da saúde da população negra? Pois existem doenças que atingem somente nossa população, como... Por exemplo, anemia falciforme, hipertensão, diabetes 1 e 2, o lúpus e outros. Qual a sua proposta para nós? Obrigada, Janice. Agora o doutor Afonso vai ter, então, 2 minutos para responder a pergunta, pois não? Boa noite, Janice, tudo bem? Como é que está a senhora? Tudo bem? É o seguinte, a gente não pode, na minha concepção, né, de educação, a gente não pode separar as pessoas, né, de gênero, branco, preto, negro, amarelo. Eu fui criado em uma família que nós tínhamos, todo mundo que tinha pessoas que eram negras, eram brancas, eram também orientais. Na questão da sua pergunta, é o seguinte, eu atendo bastante gente que tem uma anemia falciforme, chama agudização da anemia falciforme. Ela chega com muita dor lá no pronto-socorro e a gente tem que fazer uma sedação, um analgésico bem potente para eles. E questão também da hipertensão, que a hipertensão no pessoal da raça negra é mais difícil de você controlar também. Então, a nossa proposta para isso é melhorar o atendimento dos postinhos de saúde. Eu já falei para os outros prefeitos, encontrei com eles, se a gente melhorar atendimento básico, que é o atendimento no postinho de saúde, aí você vai ter uma melhor atendimento para as pessoas lá no postinho de saúde, na periferia, e evitando que essas doenças se agravem, correto? Então, a minha proposta não para só a comunidade negra, mas para toda a população, que para mim são todos iguais, e fui criado assim. Então, a nossa proposta é melhorar o atendimento lá no postinho, lá dos bairros. Fazendo isso, você vai aliviar bastante as dores dessas pessoas. Tempo encerrado. Então, doutor Afonso, obrigada. Agora, a Janice Rezende, presidente do CONEC, tem 1 minuto para fazer a sua réplica, pois não? Doutor Afonso, eu gostaria que o senhor fosse ciente que a nossa população temos uma cartilha sobre a saúde da população negra. Creio que vocês são cientes disso.
podem procurar e se atualizar sobre os nossos assuntos. Seria muito importante que tivessem em um comitê para tratar dessas doenças, anemia falciforme e outros. Encerrado o seu tempo, doutor Afonso, então, tem 30 segundos para fazer a sua tréplica. Pois bem, Janice, com certeza você será convidada para a gente participar do nosso governo, para poder fazer essa sua solicitação. É somente procurar a gente a partir do dia 1º de janeiro na prefeitura. Estaremos à disposição para a gente poder fazer o seu programa funcionar direitinho. Ok? Muito obrigado. Encerrado, então, doutor Afonso. Agora, quem vai perguntar é a Heloísa Ansanello. A Heloísa está aqui representando a juventude aqui da nossa cidade. Ela é estudante de jornalismo, integrante de grupo escoteiro e também participa de empresa júnior na Unesp de Bauru, onde cursa jornalismo. Boa noite, Heloísa. Obrigada pela presença, pela participação. Vou sortear quem você vai perguntar, então. A Heloísa vai perguntar, então, à professora Aldenir. 1 minuto para a sua pergunta. Boa noite, candidatos. Boa noite, professor em especial. Quando a gente pensa na população jovem, a gente se remete muito à educação, principalmente à educação do ensino básico e o ensino superior. Só que a gente precisa se atentar também à educação não formal, que são todos os tipos de instituições que levam estímulos a esses jovens, desde questões culturais, artísticas, contato com o ar livre. Eu gostaria de saber qual seria a sua proposta para incluir incentivos a essas instituições no município, considerando que a gente já tem alguns desses projetos muito bem consolidados, só que a gente precisa cada vez mais estar explorando. Encerrada a sua pergunta, então, o seu tempo? Muito bem, agora a professora Aldenir tem 2 minutos para responder, por favor. Muito obrigada por essa pergunta. Assim, a gente que trabalha com criança e adolescente tem que pensar projetos que atendam à realidade da juventude. Rio Claro, a juventude é largada, gente. Não tem projeto que atenda à totalidade da periferia. Não tem projetos que atendam ao interesse, do ponto de vista cultural, do respeito às raízes culturais. E isso é um problema muito sério, porque se a gente só foca em fazer com que a criança aprenda a ler e escrever e só ir para o mercado de trabalho, a gente não produz seres pensantes. A cultura ela é fundamental na vida do desenvolvimento de uma cidade que pensa-se para o futuro, né? Com qualidade, com conhecimento. Então, o nosso projeto, nós temos como projeto atender, sim, a formação no contraturno, inclusive está presente no nosso plano de governo, atendendo no contraturno as crianças e os adolescentes, colocando, sim, formação do esporte, do lazer, da cultura, valorização. Também a gente pensa no curso profissionalizante, a gente sabe que também a gente tem que preparar para o mercado de trabalho. Isso não pode ficar longe dos debates para a juventude, até porque a juventude está aí também se preparando para o mercado de trabalho, e a gente tem um compromisso com a juventude, de fazer com que todos, sem exceção, que não seja só um pequeno grupo, mas que todos, a gente tem esse compromisso com o social. Essa é a nossa mensagem, que nós vamos fazer de tudo para atender a juventude, principalmente a juventude negra, branca e periférica, que está abandonada. Os nossos alunos, os adolescentes, estão por conta própria, muitas das vezes, criando evento, porque não tem quem organize evento. Aqui tudo virou mercadoria, e cultura não é mercadoria. Obrigada, professora Aldenir. Agora, Heloísa Ansanello, estudante de jornalismo, tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Muito obrigada pela resposta. Eu gostaria de perguntar também quais seriam os incentivos a trazer esses jovens para a educação não formal. Porque acho que a senhora mesmo comentou que as crianças e os jovens chegam no final do ensino médio sem nenhuma perspectiva e, às vezes, até desanimados para o mercado de trabalho. Como trazer os jovens para dentro dessas iniciativas que no seu plano você já pretende consolidar? Encerrado? Muito bem. Então, agora a candidata Aldenir tem 30 segundos para fazer a sua tréplica. Primeiramente, nós precisamos
chamar a população para participar. Nós precisamos fazer com que as pessoas voltem a entender que a sua voz, as suas palavras valem muito dentro de uma cidade, que não é só trabalho, mas também tem que participar. Isso é o começo. E a gente pensa que nós temos que abrir os espaços culturais. Os espaços culturais estão abandonados. Você vai e vê a quadra está abandonada, o piano está lá pegando chuva. Encerrado o tempo, candidata, muito obrigada. Seguimos, então, com a nossa rodada de perguntas feitas por representantes da comunidade. Agora, o jornalista Lucas Calori, editor de política do Grupo JC, vai elaborar a sua pergunta. Lucas, eu vou sortear para quem você vai perguntar. Muito bem, o Lucas Calori vai perguntar ao Gustavo Pericinoto. Você tem 1 minuto para elaborar a sua pergunta, por favor. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Gustavo, sabemos que se o prefeito não tiver a maioria na Câmara, fica um pouco difícil de governar. Você tem uma ampla coligação de candidatos a vereadores. Caso o senhor seja eleito e caso não tenha a maioria na Câmara, como o senhor pretende governar diante de tantos vereadores na oposição? Encerrou a pergunta? Muito bem, agora o candidato Gustavo Pericinoto tem 2 minutos para fazer a sua resposta. Lucas, muito obrigado pela sua pergunta. Esse é um questionamento que muitas pessoas me fazem. Nós vivemos num regime democrático e, através da democracia, nós temos que dialogar com o diferente, com a oposição. Entretanto, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu acredito piamente que nós faremos a maior bancada de vereadores da história de Rio Claro. Porque acredito nos vereadores que estão comigo, e, portanto, aqueles que acreditam no meu projeto, no projeto que nós defendemos para a cidade, precisam acreditar também nos projetos que os vereadores defendem. Esse é o primeiro passo, Lucas. A primeira lição que nós faremos para ter governabilidade futura é tratar disso nas eleições, durante o processo eleitoral. E tenho pedido para as pessoas que acreditam em mim, que acreditam na minha história, que há 20 anos tenho me preparado para ser prefeito de Rio Claro. Muita experiência no Poder Executivo, que acreditem também e levem comigo a maior bancada de vereadores que comigo caminham. Esse é o primeiro passo. Ultrapassada essa fase, Lucas, eu acredito no diálogo. Quem me conhece sabe que sempre fui um conciliador e uma pessoa da mediação. E, acima de tudo, Lucas, eu acredito na política. Se nós estamos na política, é porque nós queremos o bem de Rio Claro. E quero crer que todos aqueles que põem o nome à disposição para disputar as eleições, não vão fazer oposição por oposição. Vão fazer oposição, caso seja contra a cidade. Mas aqueles projetos que nós defendemos em favor da cidade, conversando com os vereadores, acredito que todos eles se engajarão. Obrigada, candidato Gustavo. Agora o jornalista Lucas Calori tem 1 minuto para fazer sua réplica. Gustavo, com a ajuda de alguns dos vereadores que estão hoje na sua coligação, o projeto de reforma administrativa do governo Julinho foi derrubado na Câmara Municipal. No termo de compromisso com a OAB Rio Claro, para a não criação de cargos comissionados, o senhor anotou uma ressalva sobre reaver essa questão de criação de cargos. Caso seja eleito, o senhor pretende fazer uma nova reforma administrativa para a criação de cargos comissionados no governo municipal? Um momentinho, só encerrou sua participação. Então, Lucas, agora o Gustavo Pericinoto tem 30 segundos para a tréplica. Lucas, já falei sobre isso várias vezes. Não foi eu que defendi o fim dos pouquinhas. E depois tentei criar mais de 800 cargos e funções comissionadas. Eu sempre disse que os cargos em comissão, em pequeno número, com salários reduzidos, são importantes para que o projeto político do prefeito seja colocado em prática. Porque o projeto político do prefeito não é dele, é da cidade que escolheu aquele projeto. E é assim que a gente vai trabalhar. Obrigado ao Gustavo Pericinoto. Agora quem vai fazer a pergunta é o jornalista Léo Bauer, jornalista do Grupo JC, editor de esportes. Léo, vou sortear então para quem você vai fazer sua pergunta. Léo Bauer vai perguntar então a candidata Márcia Berbel. 1 minuto, Léo, para a sua pergunta. Boa noite a todos. Candidata, gostaria de saber, como editor de esportes e ouvindo,
os amantes do esporte em Rio Claro sobre o basquetebol. Mais uma vez, o basquetebol de Rio Claro foi paralisado, né, por falta de patrocínios e de apoio, tanto de empresas aqui de Rio Claro como de outras cidades. Então, gostaria de saber se no plano de governo da senhora tem algo relacionado ao basquete, ao retorno, à retomada do basquete, que é uma paixão do Rio Clarense. Obrigada, Léo. Márcia, 2 minutos para a sua resposta. Agradeço a pergunta e gostaria de dizer que no nosso programa de governo nós queremos colocar em prática não só retomar o basquetebol na nossa cidade, mas também os esportes nos bairros, que estão também sem opções de lazer, de práticas esportivas, que é a saúde. Uma política voltada para o bem-estar da sua sociedade, e Rio Claro merece isso. Retomar esses atletas de base. Tem campinhos abandonados, pistas. Temos que ampliar também, tem só uma piscina, né, para a gente realizar natação. Precisaríamos construir mais uma, buscando apoio federal, incentivos e parcerias também com as instituições privadas. O basquete já foi cenário aqui de muita honra, né, e de entusiasmo entre a população de Rio Claro, colocando a nossa cidade à frente das demais da região e em destaque no Brasil e no mundo. Nós aqui temos a obrigação de retomarmos não só esse esporte, meu querido, mas também darmos a oportunidade de todos os demais e principalmente na periferia. Com relação ao basquete, a iniciativa privada pode sim ajudar em muito, mas sem vendermos, né, privatizarmos aí esse esporte, buscar recursos, mas colocarmos de forma acessível. A prática esportiva, ela inclui, ela gera renda, ela igualiza as pessoas, mas ela faz um alçar desse cidadão como destaque e como exemplo para que outras pessoas que estão em estado de vulnerabilidade e que não tenham tanto apoio assim nos demais setores aí do seu dia a dia, no seu cotidiano, e quando ele vem para esporte, ele é recebido e tem sucesso. Tempo Vamos encerrado, trabalhar. Candidata. Agora o Léo Bauer tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Candidata, continuando, né, do basquetebol, a gente vê que nos últimos anos dificuldades de empresas aqui da nossa cidade, por exemplo, temos algumas empresas que apoiam, né, mas não como patrocinador master. A senhora acredita que dá para ser instaurada alguma lei de incentivo para as empresas aqui da nossa cidade se transformarem, de repente, num patrocinador master? Agora, candidata, então tem 30 segundos para poder fazer a sua tréplica. Não só na cidade, meu querido, mas buscarmos também recursos fora. E, principalmente aqui da cidade, trabalharmos com isenção fiscal ou, pelo menos, atrativos fiscais para que essas empresas apoiem não só o basquete, né, mas também outros setores. Mas, em especial, esse basquete que é tão tradicional e já deu muita alegria ao Rio Clarense, queremos, sim, propor, né, esse investimento e parcerias público-privadas para continuar dando destaque a essa importante prática esportiva. Obrigada, candidata. Nós seguimos com a nossa rodada de perguntas da comunidade. O Lucas Calori, nosso jornalista, né, do Grupo JC, ele volta agora porque ele vai fazer o sorteio. Nós lançamos, né, um pedido para que os nossos internautas, os leitores, os ouvintes enviassem as suas perguntas. O Lucas vai fazer um sorteio. Logicamente que tivemos que retirar as perguntas que continham alguma ofensa pessoal ou as perguntas direcionadas a um determinado candidato, já que essa resposta iria acontecer através de um sorteio. Então, o Lucas agora vai selecionar a pergunta. Por favor, Lucas, você, logicamente, que no nosso sorteio aqui, agora quem vai responder é o candidato Juninho. Então, eu gostaria que você fizesse o sorteio e lesse a pergunta, por favor, em 1 minuto. A pergunta é da leitora Renata dos Santos Felisbino, do Arco-Íris. Candidato, qual é a proposta da criação de vagas de emprego na cidade? Lugar para trabalhar tem, o que não tem são vagas, principalmente para quem tem pouca ou nenhuma experiência. Obrigada, Lucas Calori. O candidato Juninho, então, tem 2 minutos para responder a pergunta. É sempre muito bom responder a pergunta da população, atenta
as demandas do município, a nossa eleitora Renata. Quero dizer que hoje, em especial, nós assinamos com o governo do Estado a vinda da FATEC e ETEC para dar condições e qualificar os nossos jovens, as pessoas que realmente precisam de conhecimento. É importante fortalecimento dentro das escolas que nós já temos em Rio Claro. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma formação, porque tive uma oportunidade hoje essa, também dada pela Guarda Mirim de Rio Claro, instituição de respeito no nosso município, que qualifica nossos jovens. Mas é importante dizer também, nós temos que fomentar e, acima de tudo, fazer com que as nossas empresas olhem o primeiro emprego, já estipulado por lei, ninguém está inventando a roda. O que nós temos que fazer, de fato, é fazer com que os nossos jovens, as pessoas que estão desempregadas, se qualifiquem. Nós temos o PAT, que tem um trabalho de excelência, e aqui eu quero dizer para aquelas pessoas que criticam muito a questão da situação da nossa cidade, Rio Claro se destacou recentemente, sendo a primeira cidade que mais gerou emprego, e aqui eu quero agradecer a todos os empresários. Só para se ter uma ideia, a evolução de Rio Claro foi 657%, destacada aí as cidades vizinhas de São Carlos e Araraquara. Rio Claro ficou em primeiro lugar, e é assim que nós vamos continuar fazendo, qualificando nossos jovens, mas, acima de tudo, dando oportunidade. E o programa social mais importante que tem, de fato, é o emprego e, acima de tudo, o respeito e a qualificação, para que as pessoas possam vender o suor do rosto e levar o pão e o leite para sua casa todo dia. Muito bem, Lucas, agora 1 minuto para a sua réplica. Candidato, gostaria que o senhor falasse de uma forma muito mais objetiva qual é o incentivo que o seu governo, caso seja reeleito, vai dar para empresas investirem em Rio Claro, para que, de fato, novas vagas de emprego sejam criadas e atendam assim o anseio da população. Candidato Juninho, então, tem 30 segundos para fazer a sua tréplica. Sim, hoje nós temos condições de disputar de igual para igual. De fato, como foi dito pelas pessoas que nos antecederam, é a qualificação, é melhorar o nosso distrito industrial. Nós temos um Prodec que só no nosso governo nós assinamos 330 milhões de investimento, oriundas, inclusive, no 80% de empresas da nossa cidade. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho e, acima de tudo, desburocratizando para que as empresas se instalem no nosso município. Obrigada, tempo encerrado. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC